Um susto muito grande, o gol logo aos 2 minutos. O time mostrou também, principalmente, muita personalidade para empatar e virar o jogo. Boa noite a todos e dizer que essas coisas, embora a gente não espere, né? E faz tudo para não acontecer, às vezes acontece. A equipe estava bem preparada, o torcedor ajudou muito, porque você tomar um gol a 2 minutos dentro de casa, geralmente mexe com o ambiente do jogo. O torcedor apoiou a equipe, veio junto, sentimos a confiança, crescemos no jogo e fizemos o gol de empate rápido, relativamente rápido, né? O que já restabeleceu a normalidade, porque o gol, na verdade, contra foi acidental, foi um lance isolado do primeiro tempo. E aí fizemos o 2-1, a equipe começou a encontrar espaços importantes para criar jogadas de qualidade, fizemos o terceiro, voltamos bem, voltamos melhor ainda na segunda parte do jogo e iniciamos e praticamente definimos. Depois ainda sofremos um pouquinho, porque diminuímos um pouco a pressão sobre o homem da bola, embora todos os nossos jogadores estavam bem posicionados. Eles começaram a jogar uma bola na área meio incômoda, né? Uma delas entrou, fizemos a penalidade máxima, mas a equipe vai se ajustando, os jogadores vão incorporando essa nova ideia de jogar, que é um pouco diferente do que se estava fazendo. E fizemos esse resultado que vale muito para a gente. Não nos tira ainda de uma situação de últimos 4 colocados, mas dá o alento do início da recuperação, né? Mostra a força, devolve confiança aos jogadores. É o primeiro passo de muitos que temos que dar ainda para chegar numa condição melhor logo. Você falando de primeiros passos, e principalmente para um jogador jovem, a gente viu muito uma preocupação sua com o posicionamento do Bruno Ramires. A toda hora, ele olhava para o banco de reservas para saber o posicionamento dele. Houve uma atenção especial quanto a isso? Naturalmente, os jovens ainda descuidam algumas coisas, e nós estamos ali para isso mesmo. É o trabalho do técnico. O jogador que joga ali não pode flutuar demais, né? Você precisa encaixar num jogador do adversário. Sempre tem um jogador ali que você precisa prestar atenção. Eles trabalharam com Seijas muito no setor do Bruno Ramires. Depois entrou Alex, que é um extraordinário jogador, né? Que não tem mais a mesma condição física, mas que você não pode deixar manipular a bola com liberdade, porque vai daqui a pouco criar uma coisa boa. Bruno já cresceu no segundo tempo. É a segunda vez que faz a função com a gente, entrou num momento difícil para fazê-la. Foi muito bem auxiliado por Ariel, né, que tomou conta do meio-campo novamente, que ganhou muitas bolas, que voltou a fazer a bola passar no nosso pé e precisa fazer mais vezes ainda, para que a equipe tenha mais controle do jogo. Mano, e também a parte ofensiva, né? A gente percebendo que teve um jogador que teve o grande destaque da noite, que foi o Sobis, marcando os 3 gols, mas a gente via, né, o Ábila também muito voluntarioso, usando a parte física dele, também a vocação de centroavante, naquele chute, né, no sem pulo, além do Arrascaeta, muita movimentação. Você falou muito da questão defensiva, mas o encaixe ofensivo também é do jeito que você pensa? Está caminhando dentro daquilo que você imagina? Antes de assumir a equipe, como sempre faço, observei alguns jogos do Cruzeiro. E a movimentação para que a parte inicial da criação das jogadas acontecesse era bastante boa, já. O Cruzeiro vinha criando um número bastante grande de oportunidades nos jogos. Não vinha conseguindo definir, né? O que eu fiz foi dar uma ideia para a equipe um pouco mais definida, né? Nós não podemos sofrer mais muitos gols. Nenhuma equipe suporta ficar sofrendo muitos gols como o Cruzeiro vinha sofrendo. Imagina, você sofre 3 gols, você tem que fazer 4 para vencer a partida. E você não faz 4 gols toda hora, né? Contra grandes adversários. Então, precisamos diminuir isso
e ter uma ideia a partir daí. Até diminuímos um pouco as oportunidades criadas. E eu disse isso para vocês na entrevista. Eu iria diminuir mesmo um pouco, porque se tem um momento que uma equipe sai do seu posicionamento é quando ela está atacando e quando ela está com posse de bola. E se você faz isso muitas vezes, e aí você começa a apoiar com os dois laterais ao mesmo tempo, e começa a chegar muita gente na frente, quando o adversário retoma a bola, ele tem muito espaço para contra-atacar, e a gente não pode dar isso toda hora para grandes equipes, como são as equipes do Campeonato Brasileiro da Série A. Então essa é a ideia, né? E mesmo assim a equipe criou aí um número bastante grande de oportunidades, o suficiente para fazer os 4 e até poderíamos ter feito mais. Mano, a importância também de o Cruzeiro ter buscado um jogador experiente para o gol. No caso do Elisson, porque o Fábio está fora no próximo jogo, né, com o 3º cartão amarelo, um jogador experiente, capitão do time, recordista de jogos, mas tem um Elisson, supondo que pode ser ele realmente o substituto, que é um atleta que conhece bastante o time, já fez jogos pelo Coritiba, e esse atleta deve jogar contra o Corinthians numa partida que tem um caráter também muito de decisão, né? Vamos esperar aquele tempo adequado para definir a equipe do próximo jogo, até porque não dá tempo da gente comemorar o 4-2, né? A gente precisa comemorar um pouquinho, fazia tempo que não acontecia, então vamos por partes, como eu sempre gosto. Eu acho que todos os jogadores têm confiança, a minha confiança, a confiança dos outros jogadores também, trabalham muito para isso. Nós vamos precisar de muita gente, eu falo isso sempre num grupo de jogadores, e eles têm que estar bem preparados, porque as oportunidades aparecem, né? E todos os jogos são muito importantes para a gente a partir de agora. Todos os jogos têm um caráter decisivo e nós temos que estar preparados para eles. Mano, muito se falou na sua volta que o Mano não gosta de jogar com centroavante fixo, etc. E eu queria que você fizesse uma análise do Ábila e o que você acha disso. O Mano Menezes tem alguma coisa contra aquele centroavante no estilo do Ábila? No futebol a gente cria muita coisa que não é verdadeira, né? Eu já li tanta coisa sobre a minha passagem no Cruzeiro, que eu até indiquei treinador para me substituir, nunca fiz isso, que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu tenho preferência por jogar bem e ganhar. A maneira que a equipe jogar bem e estiver mais próximo da vitória é a minha maneira de jogar. E eu nem acho que Ábila seja um jogador que joga enfiado no meio de 2 zagueiros só protegendo bola. A Ábila fez movimentação de diagonal para os 2 lados do campo hoje, fez grandes jogadas. A jogada que ele bateu no travessão e que depois fizemos o gol, que foi o 3º gol, se não me engano, foi uma jogada perfeita, né? Então, eu não gosto do sujeito que fica lá no meio de 2 zagueiros, porque hoje é o sonho de todo zagueiro para você poder marcar. E perde o time em movimentação, perde o time em opções. É isso que eu não gosto. O resto, tudo eu gosto. E se fizer gol, então... Ô, Mano, contra o Santos você usou a seguinte frase: vamos fazer o torcedor sentir orgulho da equipe contra o Internacional. E a gente vê, a torcida veio, apoiou o time o tempo todo. Qual a importância também dessa sintonia ser retomada, time e torcida, neste momento do Cruzeiro? Se eu fosse torcedor e viesse no estádio, eu gostaria de ver o meu time traduzindo aquilo que eu gosto de ver dentro de campo, né? Eu gosto de ver dedicação mesmo quando as coisas não estão maravilhosas, né? O torcedor gosta de ver o jogador lutando pelo resultado, ele gosta de ver o jogador se entregando pela equipe, pelos outros todos, como várias vezes hoje, né, os jogadores se entregaram. E é assim que você sai de situações difíceis, como nós estamos. Não dá para ser, né, só na técnica, pensando que você vai construir todos os lances como você gostaria de construir. E aí você já vê que na segunda parte do jogo a bola já estava mais leve, né, já começou a andar de pé em pé. Isso, a confiança que se recupera vai fazer com que a equipe passe a jogar um futebol melhor. Mas enquanto não conseguir, nós temos que demonstrar para o nosso torcedor que a gente quer demais sair dessa situação, porque aí ele vai estar junto conosco, como ele esteve no ano passado e como esteve hoje à noite de forma brilhante. Você disse aí que o time até não criou tantas oportunidades como em outros jogos, mas foi muito eficaz, marcando os 4 gols.
Essa confiança, essa retomada também é importante para isso? De repente não vai criar tanto assim, mas aqui criar vai acabar fazendo, mano? Quando uma equipe cria e passa a não marcar gols, né, começa a se estabelecer uma pressão muito grande sobre as conclusões da equipe, né? E aí eu vi lá em Santos alguns jogadores nossos já colocando a mão na cabeça, a bola não entra, a gente cria, passa perto. E hoje, antes do jogo, eu disse a eles o seguinte: que tivesse calma, que direcionasse a bola para o gol, não precisava ser o chute perfeito, que ela entra para todo mundo, entra para nós. São 7 metros e pouco de gol. O goleiro é um sujeito só, ele não consegue fechar tudo. Se ter calma um pouquinho, fazer com jeito, ela vai entrar, entra, e como entrou hoje, 4 vezes. Então, é isso que nessa hora o treinador tem que falar. Eles são ótimos jogadores, eles concluem muito bem. Nós temos jogadores aí que já demonstraram isso várias vezes. Mas quando passa um tempo sem fazer, aí fica aquele fantasma, aquela coisa, a bola não entra. Calma que ela entra.